Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, procurador do Ministério Público de Contas Gabriel Guileger, declara aberta a 21ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, conselheiro Ivan Bonilha. E também em férias, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Submeto a ata número 20, de 10 de julho de 2013, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Caio Márcio. Voltando, tenho a comunicar que no processo 327.190/12, de certidão liberatória do município de Paranavaí, proferi o despacho número 1629/13, que diz que comunique-se ao Tribunal a decisão em mandado de segurança número 951-987/6 do Tribunal de Justiça do Paraná, em favor do município de Paranavaí, nos termos que o artigo 436, parágrafo único, inciso 1 do regimento interno dessa Casa determina. Alerta-se, todavia, que o município já obteve a certidão liberatória online, razão pela qual encerra seu presente. Encaminha-se a diretoria do protocolo em 11 de julho de 2013. Obrigado, senhor presidente. Está devidamente anotado. Palavra está livre. Auditor Valadares. Senhor presidente, inicialmente eu solicito autorização para informar que o auditor Tiago Barbosa Cordeiro, em férias, deferiu o adiamento dos seguintes processos: 234-268-11, 780-529-12, 290-699-11, 497-064-11, 836-20-12, 57-1361-11. E, senhor presidente, solicito também a inclusão em pauta do processo 343-017-13, que trata de requerimento de certidão liberatória do município de Corbélia. Também está anotado. A palavra está livre para o relato da pauta. Sua Excelência, conselheiro Caio Márcio. Ilustre presidente, conselheiro Nestor Batista, caros componentes desta 2ª Câmara. Eu inicio com prestação de contas municipal, processo 102.656/2, entidade Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná. Prestação de contas, exercício financeiro 2001, diretoria de contas municipais, após o contraditório, concluiu pela irregularidade por ausência de, primeiro, cópia do plano de ação conjunta de interesse comum para o exercício de 2001 e comprovante de sua publicação. Segundo, comprovantes das publicações de atos de natureza orçamentária. Terceiro, relação das licitações realizadas no exercício por uma modalidade, considerando também os procedimentos administrativos de dispensa e inegibilidade. Quarto, ausência do plano de aplicação. Quinto, saldo referente ao ativo permanente, constantes no exercício de 2000, não foram considerados nos saldos iniciais de 2001, e ausência de justificativa dos valores que foram incorporados independente da execução orçamentária. O Ministério Público acompanhou a diretoria e, com base nas manifestações uniformes, o voto é pela irregularidade das contas do senhor José Krestiniuk e do senhor Loivo Roque Ritter, presidentes da entidade. Voto. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o processo 191.958/04, eu solicitaria adiamento desse processo. Está adiado. O seguinte é o 199.824/6, CETRANS, Companhia de Engenharia de Transportes e Trânsito.
Prestação de contas do exercício financeiro 2005. A Diretoria de Contas Municipais concluiu que as contas estão irregulares, pois no exercício foram efetuados empréstimos junto à Câmara de Compensação Tarifária, ofendendo a norma legal e regulamentar. Fez ainda a diretoria outras ressalvas às contas. O Ministério Público também opinou pela desaprovação, em que pese as manifestações, considero que a realização de empréstimo junto à Câmara de Compensação Tarifária foi uma operação de adiantamento da taxa administrativa, a qual faz jus à companhia, visto que, conforme informado pela unidade técnica, a conta da Câmara de Compensação destina-se à remuneração de empresas concessionárias de transporte coletivo. Entendo que se deve atentar para a segurança jurídica, pois esse tribunal, em nenhum momento, em diversas outras decisões, entendeu como um ato irregular e contrário ao ordenamento jurídico o adiantamento de taxa administrativa paga à Companhia de Trânsito, cito o Acordo 755/2009 do Pleno, que julgou a prestação de contas do exercício de 2004 regulares, com ressalva pelo mesmo motivo. O adiantamento da taxa administrativa, contudo, deveria ser evitado, ainda que extemporânea, a recomendação, já que se pressupõe resolvida a questão, a companhia deve adotar medidas para liquidar esse passivo junto à Câmara. Assim, o voto no sentido de julgar regulares com ressalva as contas prestadas pelo senhor Vander Piaia e o William Fischer da Silva, Júnior, presidentes da companhia. Voto. Está em discussão. Aprovado. 225.381/99, Associação Cultural e Esportiva de Londrina. Processo de tomada de contas que, por decisão desta Casa, Acordo 1430/10 do Pleno, condenou a entidade à restituição de valores. O débito foi inscrito em dívida ativa pela Secretaria da Fazenda. A Procuradoria-Geral do Estado encaminhou ofício instruído com a cópia da sentença proferida em ação anulatório de ato administrativo de 2005, que declarou nulos os atos praticados pelo Tribunal com relação a 2 processos de tomada de contas. Este, em análise, número 225.381/99, bem como o protocolado 362.664/99 da mesma entidade. A diretoria jurídica discorreu sobre a existência de uma decisão já prolatada em outro processo de 2003, que reconheceu, sob os mesmos fundamentos, a nulidade dessa tomada de conta, e que não haveria motivo para o cumprimento desta nova decisão, pois o novo prazo de 15 dias para o contraditório e a ampla defesa da entidade já foi concedido por conta do outro julgado. Assim, manifestou-se a diretoria pelo encaminhamento de informação à Procuradoria-Geral do Estado, com a sugestão de interposição de nova ação, visando rescindir a sentença naquilo que diz respeito a este processo por ofensa à coisa julgada. O Ministério Público ressaltou que a entidade já se manifestou com novas razões recursais, havendo, inclusive, o julgamento do recurso interposto. É o recurso de revista número 11.170-7/09, sobre o acordo 1.430/10, que é o provimento parcial do recurso, a alteração da importância a ser restituída e retirada da multa administrativa. Acompanhou o entendimento da diretoria jurídica pela notificação à Procuradoria-Geral do Estado. Corroborando os entendimentos uniformes, o voto para que seja notificada a Procuradoria-Geral do Estado acerca do descumprimento da decisão exarada na apelação civil 409.792-7, pelo fato de a observância já ter se dado em consequência das sentenças prolatadas em ação anulatória de administração, conforme número 2382/2005, e apelação civil e reexame necessário, número 741889-1, sugerindo-se a proposição de ação visando rescindir a sentença da apelação civil autos 409.792-7 por manifesta violação à coisa julgada. Voto. Está em discussão. Aprovado.
Comprovação de auxílio 112.295/02, Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, de Curitiba. Uma transferência recebida da Assembleia Legislativa do Estado, referente ao exercício financeiro de 2001, para auxílio financeiro para a compra de cestas básicas, medicamentos, material didático escolar, material de limpeza e expediente, tudo no valor de R$20 mil. Em sua primeira manifestação, em 2002, a diretoria opinou pela irregularidade, pela ausência de extratos bancários, desde o crédito final até o zeramento e ausência do parecer contábil. Foi concedido o contraditório por 3 oportunidades. As representantes da entidade informaram que tramitava no Ministério Público de Proteção ao Patrimônio Público procedimento administrativo instaurado no âmbito criminal para verificar a ocorrência de possível crime de peculato no desvio de verbas públicas de assistencialismo da Assembleia Legislativa, com o possível envolvimento do deputado estadual Aparecido Custódio da Silva e outros. Por este motivo, opinou a diretoria pelo sobrestamento do processo. Foi solicitada a oitiva da Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público, que prestou as informações solicitadas. Em nova manifestação, a diretoria da análise de transferência opinou pela irregularidade das contas, situação que foi seguida na íntegra pelo parecer ministerial. Mais uma vez, foi concedido o direito ao contraditório aos interessados e somente a senhora Livercina Xavier, presidente da APMI, apresentou justificativa. Em última análise, a diretoria de análise de transferência, ao tomar conhecimento do arquivamento do procedimento administrativo, o que não justificaria o sobrestamento, manifestou-se pela irregularidade das contas, recolhimento integral dos recursos repassados, aplicação de multa administrativa e encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual, Secretaria da Receita Federal e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O Ministério Público opinou pelo julgamento nos termos da instrução. Acompanha as manifestações uniformes no sentido de julgar pela irregularidade das contas, com o recolhimento integral dos recursos repassados por senhor Aparecido Custódio da Silva, ex-deputado estadual, em face da não comprovação do efetivo repasse, pela aplicação de multa administrativa ao senhor Aparecido Custódio da Silva, pelo não encaminhamento no prazo dos documentos ou informações solicitadas, pelo encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual, à Secretaria da Receita Federal e à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, para conhecimento e providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas de transferência 266-60504, a PMF do Colégio Estadual Asdrubal Belegar, de Curitiba. É uma transferência recebida do Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná para obras de melhoria no colégio. A diretoria de análise de transferência opinou pela irregularidade, pela não conclusão do objeto do convênio, devido à ausência do repasse da última parcela e da rescisão do convênio, causando dano ao erário pela interrupção na obra. Concedido o contraditório, a entidade juntou cópia da resiliação do termo de convênio e da solicitação endereçada ao secretário de Educação, expondo a situação por andamento do convênio e requerendo a emissão do termo de conclusão da obra. A Secretaria de Educação encaminhou informações emitidas para a Superintendência do Desenvolvimento Educacional, que noticiava a necessidade de serviços complementares na quadra de esportes, com o prazo de 60 dias para providência e a abertura de novo protocolo para proceder ao atendimento. A ex-secretária de Educação, senhora Evelise Freitas de Souza Arcoverde, mesmo devidamente intimada para apresentar a defesa, não se manifestou. A entidade juntou novos documentos comprovando a execução da obra. Com a juntada desses documentos, a diretoria observou que os vícios foram sanados. Foram apresentadas provas de que a execução do serviço foi concluída, cumprindo o proposto no convênio. Manifestou-se pela regularidade das contas com aplicação de multa à secretária de Educação por ter ocasionado o atraso da execução do convênio e por deixar de enviar os documentos solicitados por esta Corte. O Ministério Público acompanha o entendimento da diretoria com a recomendação de que
o atual Secretaria de Educação promova adequado registro patrimonial da obra, averbando-a junto à matrícula do imóvel no prazo de 180 dias. E a proposta de voto é pela regularidade das contas, de responsabilidade do senhor Hélio Nunes de Oliveira, presidente, com aplicação de multas da senhora Ivelise Freitas de Souza Arcoverde, representante legal do repassador dos recursos, na função de ex-secretária da Educação, com a recomendação feita pelo Ministério Público. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. Ato de inativação 372-03703, Paraná Previdência. Aposentadoria da servidora Satiko Tanaka, ocupante do cargo de papiloscopista. A diretoria jurídica opinou pelo registro. O Ministério Público solicitou diligência para esclarecimento sobre a contagem de tempo de atividade da servidora, haja visto que o cálculo havia sido feito com base na Lei Complementar 93/2002, que à época era objeto de adinho do Supremo Tribunal Federal. A entidade previdenciária se manifestou. A Lei Complementar 93/2002 foi julgada inconstitucional com os efeitos ex nunc, em abril de 2009. Em nova manifestação, a diretoria jurídica apontou que houve omissão da entidade com relação à declaração firmada pela servidora de não percepção de proventos de aposentadoria de nenhum dos membros da federação e solicitou que o órgão fosse intimado para esclarecimento. Solicitou também a inclusão de novos nomes no rol de interessado. A entidade devidamente intimada não apresentou resposta. O Ministério Público, levando em conta a inclusão de novos nomes no rol de interessados, opinou por nova intimação do Paraná Previdência e de outros interessados. Novamente, nenhuma manifestação foi apresentada. Em última manifestação, a DIJUR manifestou-se pela negativa e aplicação de multa à entidade previdenciária. O Ministério Público seguiu o mesmo entendimento e verifico que assiste a razão à diretoria jurídica porque os documentos necessários para a concessão do benefício, conforme disciplina a instrução normativa 69/2012, não foram apresentados. Assim, eu voto pela negativa de registro do ato de aposentadoria com aplicação de multa administrativa aos gestores da Paraná Previdência, senhor Jaime de Azevedo Lima, ex-presidente, e Jorge Sebastião de Bem, atual presidente, por deixar de encaminhar declaração firmada pelo servidor de não percepção de proventos de aposentadoria de nenhum dos membros da federação. É o voto. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é o processo adiado 57728/10 da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, interessada Liliana Lacerda André e Valdir Luiz Rossoni. A aposentadoria por invalidez concedida à servidora Liliana Lacerda André, em que foram solicitadas diligências à origem. A DICAP apontou que a única restrição que permanece é quanto ao valor dos proventos a ser fixado, segundo as disposições da Constituição Federal e da Lei 10.887/2004. A Assembleia juntou o ato da Comissão Executiva ratificação de 22 de janeiro passado, consignando como fundamento para o cálculo dos proventos a legislação coletiva. Após essa retificação, a DICAP entendeu que ficou atendida a legislação vigente, mas que o ato omitiu o valor dos proventos. Ressaltou que este fato deve ser tido como mera irregularidade formal, não impedindo o registro. Citou o acordo 991/12 da segunda Câmara. Ao final, manifestou-se pelo registro. Ministério Público apontou que os vencimentos da servidora têm como fundamento a Lei 16.390/2010, lei que criou 1.704 cargos comissionados na Assembleia Legislativa do Paraná, e que, em face dessa lei, está em trâmite no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade, devendo ser a verba decorrente desta lei excluída. Quanto à verba de representação incidente dos proventos, baseada na resolução 07, 04 e 0905, ressaltou que essas resoluções seriam inconstitucionais, pois a matéria referente à majoração de proventos é reservada à lei específica. Entendeu que deveria ser excluída a verba. O Ministério Público também alegou ter havido reenquadramento funcional indevido com indício de ascensão derivada e lembrou
que há uma comissão do próprio órgão averiguando aposentadorias concedidas indevidamente. Ao final, opinou pela negativa de registro. É o breve relatório. Constata-se que a DICAP avaliou corretamente o direito da servidora, que se aposenta por invalidez e que ingressou antes da emenda constitucional 41/03. A alegada inconstitucionalidade da legislação levantada pelo Ministério Público não pode ser invocada contra a servidora, paralisando o exercício do direito, por quanto a decisão do STF ainda está pendente de julgamento. Quanto à velha representação, esta Casa já possui decisão em situações similares sobre sua aderência ao vencimento ou aos proventos, como é o caso, e não há o porquê de se discutir a matéria novamente. Os indícios de irregularidades do reenquadramento não bastam para bloquear a inativação, pois seria necessário que o nome da servidora constasse na referida investigação, com fatos de monta que suportassem obstáculo à aposentadoria. E os indícios de que teria havido ascensão funcional derivada em 2005, também não se pode obstar a aposentadoria da servidora, seja pelo decurso de tempo, seja pela não comprovação de que o reenquadramento funcional figura comum nos quadros da administração, foi, de fato, um acesso com transposição irregular de cargo. Enfim, como lembrou a DICAP, todos os requisitos constitucionais para a inativação por invalidez foram cumpridos. Restou-se tão somente a omissão do valor dos proventos, fato que esta Corte tem considerado mera irregularidade formal. Assim, senhor presidente, a proposta de voto é pelo registro da aposentadoria, acompanhando a instrução da DICAP. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. O próximo, senhor presidente, a admissão do pessoal, 439.523/6, Universidade Estadual de Londrina. É um processo de admissão para o preenchimento de vagas para o cargo de professor, implementado através do teste seletivo. A diretoria de contas estaduais apontou que a admissão se encontra em consonância com a Instrução Normativa 08/2006. A diretoria de controle de atos de pessoal constatou que todos os requisitos de legalidade estavam satisfeitos, manifestou-se pelo registro. O Ministério Público entende que essas contratações deveriam ser precedidas de concurso. Opinou pela negativa de registro, pois seriam admissões de caráter não transitório e de docente. Em situação similar, esse tribunal concedeu o registro de admissão de pessoal temporário com base no princípio da prestação de serviço público, cita o Acordo 106507, que decidiu sobre a matéria. O pré-julgado 8 também enfrentou essa situação. Assim, por medida de justiça, a fim de dar tratamento isonômico a casos iguais e conforme jurisprudências do tribunal, o voto pelo registro das admissões de pessoal realizados pela referida universidade. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Recurso de agravo 459.062/12, município de Maria Helena. É um recurso interposto pelo Ministério Público do despacho que determinou a expedição de certidão de quitação de obrigação para o município de Maria Helena nos termos do Acordo 1775/11 da Segunda Câmara. O acordo deferiu pedido de certidão liberatória ao município, concedendo o prazo de 120 dias para que o município regularizasse impropriedades apontadas pelo Ministério Público. A determinação foi devidamente notada pela diretoria de expedição, de execuções, que oficiou o município para cumprimento. Passado o prazo sem manifestação, a diretoria informou que o não cumprimento da determinação ensejou a inclusão do município na listagem de pendências, impedindo a emissão online da certidão. Foi determinada a diretoria jurídica a instauração de tomada de conta extraordinária pelo não cumprimento do prazo fixado para a regularização das pendências. O município apresentou justificativas e esclarecimento. Diretoria jurídica considerou sanadas as questões levantadas pelo Ministério Público, bem como esclarecidas em outras questões apontadas pela diretoria, não havendo mais indício de materialidade de ilícito para justificar a instauração da tomada de contas. Manifestou-se pelo deferimento da certidão liberatória ao município e pela baixa e arquivamento da tomada de contas. Aceitei e acolhi o entendimento da unidade técnica, determinando a reversão da autuação para a inicialmente feita de certidão liberatória. O Ministério Público discordou da DIJUR
e apresentou suas razões. Com base nas manifestações favoráveis da diretoria jurídica e de forma a não prejudicar o município de Maria Helena quanto à obtenção de futuras certidões liberatórias, foi determinado, por meio de despacho, a baixa dependência. Por discordar dessa decisão, recorreu o Ministério Público. Primeiramente, ressalto que, através do despacho, foi determinada a baixa dependência quando o correto seria baixa de responsabilidade, mas trata-se de erro de forma que pode ser desconsiderado porque o objeto, ao final, foi cumprido. O procedimento de certidão liberatória encerrou pela medida satisfativa com a concessão. Até o momento não se encontram evidências das alegações do Ministério Público, porquanto o parecer da diretoria jurídica permanece como um instrumento hábil que comprova a normalização das situações outrora verificadas. Assim, não há como prosperar o presente recurso de agravo, pois o despacho contra o qual se insurge o douto do Ministério Público já não mais prevalece, tendo perdido sua sustentação jurídica, pois não houve a instalação de tomada de contas extraordinárias. E assim, a proposta de voto é pelo conhecimento do recurso de agravo e no mérito pelo seu não provimento com a manutenção do despacho número 1386/12 na sua totalidade. Voto. Está em discussão. Senhor procurador. Senhor presidente, o presente expediente não encontra-se em condições de julgamento por uma razão muito simples. Não foi atendido o artigo 67 da Lei Orgânica desta Corte, que determina a concessão de prazo para contrarrazões pela parte interessada. Nesse expediente houve tão somente o recebimento do recurso de agravo prolatado nos autos principais e em seguida a inclusão do feito em pauta para o julgamento. É evidente que o eminente relator poderia usar do juízo de retratação e rever a sua posição, mas está claro que não será nesse sentido, já pela proposta de voto lançada. Mas, de qualquer maneira, o que se está a discutir, o que se almeja nesse recurso de agravo, é a oportunidade do Ministério Público aferir o cumprimento de uma obrigação de fazer que estava posta no acórdão desta Corte, desta segunda Câmara. Portanto, independente da certidão já ter sido emitida e ser exaurida, daquela decisão, decorreu uma obrigação de fazer sobre cujo mérito, né, sobre o adimplemento dessa obrigação de fazer, o Ministério Público entenda que deva se manifestar. De qualquer maneira, não quero aqui a discussão do objeto final, porque o trâmite do processo de agravo implica, na apresentação de oportunidade de contrarrazões, a parte deve ser intimada a apresentar essas contrarrazões e a unidade técnica deve proferir a sua manifestação, além dos autos retornar para a oportunidade do Ministério Público, através do seu procurador-geral, no exercício de fiscal da lei, dizer se concorda ou não com o agravo. Portanto, há todo um iter a ser cumprido, que deve ser observado no caso em tela. Só de que, não tendo havido a instrução do processo, ele não poderia sequer estar em julgamento. Eu peço a essa Câmara que considere e que se faça a devida instrução do processo, até porque, por uma norma regimental, se obsta a interposição de recurso em acórdão de agravo, embora a lei assim não o preveja, mas é uma norma regimental. Então, na verdade, o que o Ministério Público quer fazer, no mérito, é aferir se a decisão desta Corte, que impôs uma obrigação de fazer, foi adequadamente atendida, né? Esse é o mérito. Mas, para que se possa fazer isso, o agravo deve seguir seu trâmite regular. Está em discussão, senhor relator. Senhor presidente, tendo em vista a justificativa do ilustre procurador, eu concordo plenamente que se haja dessa maneira. Então está retirado de pauta para que seja atendida a solicitação manifestada pelo senhor procurador. Relatório de inspeção 76114/11, município de Serranópolis do Iguaçu.
Inspeção realizada pela Diretoria de Contas Municipais, em cumprimento do Plano Anual de Inspeções, compreendendo o período de janeiro a outubro de 2010, que resultou no relatório de inspeção 45/2011, contendo 4 achados, apresentando irregularidades, além de recomendações de natureza preventiva e sanções a serem aplicadas aos responsáveis. Devidamente oportunizado o contraditório, os interessados apresentaram suas razões de defesa. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se no seguinte sentido: a. Em relação ao achado 1, a atuação de controle interno, entendeu que a irregularidade pode ser convertida em ressalva, mas sugeriu a aplicação de multas aos responsáveis. B. Em relação ao achado 2, consistência e fidedignidade dos dados enviados através do SIM-AM, concluiu que o item consta regularizado. C. Em relação ao achado 3, consistência de fidedignidade das informações constantes no mural de licitações, concluiu que o item foi regularizado integralmente. D. Em relação ao achado 4, serviços de assessoria contábil prestados pelo pai do servidor, que exerce a função de controlador interno, manifestou-se pela ressalva e sugeriu a aplicação de multa aos responsáveis. O Ministério Público, corroborando a instrução da Diretoria de Contas Municipais, opinou nos termos propostos com a aplicação de multa. Acompanhe as manifestações e informes pela aprovação do relatório com a adoção da seguinte medida. Primeiro, a pôr ressalvas relativamente ao achado 1 e 4. Segundo, atuação do controle interno. E quarto, serviço de assessoria contábil prestados pelo pai do servidor, que exerce a função de controlador interno. Prosseguindo, aplicar ao senhor José Arlindo Sem, prefeito, e Fábio de Amorim Brockman, coordenador de controle interno, cumulativamente as multas sugeridas na instrução em virtude dos achados 1 e 4. E ainda efetuar recomendações de natureza preventiva nos termos sugeridos pela unidade técnica. É o voto. Pela unidade técnica. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de conta anual 187.651.13, Câmara Municipal de Itamarana. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Eu acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público pela regularidade das contas do senhor Renan Leal Gonçalves, presidente da Câmara. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho só o processo 151.133, que está com Vossa Excelência para voto de desempate. Portanto, a minha pauta está atendida. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros desta segunda Câmara. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio, e concedo a palavra à Sua Excelência, ao auditor que retorna depois de longas e merecidas férias, onde esteve tentando ajudar a administração de Minas Gerais, principalmente no atendimento às reivindicações daqueles que usam o aeroporto de Confins. E eu tenho certeza que, com inteligência, com conhecimento profundo desta área, Vossa Excelência em muito vai colaborar com o Serviço Aéreo Nacional. Vossa Excelência, doutor Valadares, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. As férias foram longas, mas se pudessem ser ainda mais longas, seria muito bom. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro Caio, excelentíssimo procurador, doutor Gabriel, excelentíssima senhora secretária, doutora Maria Augusta, senhores servidores, senhoras e senhores, senhores aqui presentes. Senhor presidente, o meu primeiro processo é um requerimento de certidão liberatória. Esse processo foi distribuído a mim ontem e eu estou trazendo esse processo para apreciação hoje, tendo em vista a relevância e a urgência desse tipo de processo, porque trata de certidão para que o município possa celebrar convênios ou outros ajustes, então de forma que eu não prejudique o município por eventual demora na apreciação deste processo. Eu estou incluindo em pauta hoje. Agora, eu recebi esse processo, foi distribuído a mim ontem. Eu confesso que há aqui uma situação relativamente grave, que é uma questão ligada a repasses de recursos do município a uma instituição de saúde, ou seja, o tribunal já considerou essa distribuição como uma terceirização irregular dos serviços de saúde.
Eu vou pedir autorização a Vossas Excelências para me alongar um pouco mais nesse processo. Eu gostaria de fazer a leitura de todo o relatório e voto. Quero, desde logo, agradecer ao meu assessor, doutor André Menezes, pelo empenho, pela rapidez com que se debruçou sobre esse processo, exatamente com o objetivo de que o tribunal cumpra a sua função e não prejudique o município, caso ele tenha direito realmente a receber essa certidão e que possa fazer, então, celebrar o seu convênio. Mas, então, eu peço autorização para me alongar ainda mais do que eu já demorei. Trata-se de solicitação de certidão liberatória formulada pelo município de Corbélia, representado pelo seu atual prefeito, o senhor Ivanor Damião Bernardi. Após impedimento à obtenção de certidão automática via sistema deste tribunal, o município requer a revisão do cálculo do índice de manutenção e desenvolvimento do ensino referente ao exercício de 2012. Isso é importante. Falhas que são apresentadas aqui são referentes à gestão anterior. Esse prefeito assumiu em 2013. Então, cálculo de manutenção e desenvolvimento do ensino no ano de 2012, sob a gestão do senhor Eliezer José Fontana, gestor de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2012. Vez que a Diretoria de Contas Municipais, em procedimento de análise de gestão, processo número tal, apontou para o descumprimento do índice de 25%. O índice também é questionado nos autos de prestação de contas do exercício de 2012, processo número tal, mediante instruções número tal. Instruções várias, algumas. O índice foi de 22,72%. Da receita, valor ao índice constitucional de 25%. Friso que a prestação de contas tramita sob a relatoria do ilustre presidente conselheiro Nestor Batista. Com vista a sanar as pendências, o atual prefeito colacionou aos autos diversos comprovantes de despesas. Estes autos. A análise dos documentos apresentados se deu em duas fases. Impugnações específicas apresentadas pelo Ministério Público de Contas demandaram novas análises, razão pela qual o presente relatório divide as manifestações técnicas em preliminares e conclusivas. Eu vou me permitir saltar as instruções preliminares e ir direto às manifestações definitivas após as considerações inicialmente feitas pelo Ministério Público, porque o processo foi submetido a nova análise. Então, nas instruções conclusivas, a Diretoria de Execuções informou que, inicialmente, a pendência de cumprimento do Acórdão 806/2008 foi registrada em nome da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Civis do município de Corbélia. Desse modo, após correções no sistema, a pendência passou a ser registrada em nome do município, razão pela qual opina pelo indeferimento da certidão. A Diretoria de Contas Municipais, em face dos novos documentos apresentados, informa não ser possível considerar novas despesas, que são do exercício de 2013, como complemento à aplicação dos recursos de educação do exercício de 2012. Desse modo, mantém o opinativo pelo indeferimento da certidão liberatória. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal retifica seu opinativo anterior e, em razão do descumprimento do Acórdão 806/2008, opina pela negativa do pedido de certidão. O Ministério Público, então, endossa essas manifestações. Só lembrando, o que eu saltei, o Ministério Público apontou o impedimento tendo em vista vultosos contratos de terceirizações irregulares no município, exatamente nessa área de saúde. E eu vou pormenorizar agora. Eu passo, então, a esse item, gastos de pessoal, terceirização irregular. O Ministério Público de Contas trouxe aos presentes autos relevante informação quanto aos termos de parcerias firmados pelo município de Corbélia, resultando na terceirização indevida de servidores públicos. Inicialmente, no que concerne ao excesso de servidores detentores de cargo em comissão, ausência de concursos públicos desde 2009 e existência de diversos cargos vagos na área de saúde, em que pesa a gravidade dos fatos, eu destaco, sua ocorrência somente deve impedir a emissão de certidão liberatória após apuração em processo específico e efetiva condenação em decisão de mérito. Quanto à tomada de contas extraordinária apreciada por este tribunal, conforme relatado, este tribunal, nos autos processos 23.593.7
23597311, analisou o relatório de inspeção em loco sobre os repassos efetuados pelo município de Corbélia ao Indercorb, Instituto de Desenvolvimento e Integração do Bem-Estar Social e Cidadania de Corbélia, durante os exercícios de 2010 e 2011, no valor de R$ 2.276.733,71. O termo de parceria 1 de 2008, peça 9, dos autos 23597311, firmado por meio de dispensa de licitação 2207, destinou-se à contratação de profissionais para a área de saúde, sendo 2 médicos da área clínica geral, 2 dentistas, 2 enfermeiros, 2 auxiliares de enfermagem, 2 técnicos de higiene dental, 2 auxiliares para odontologia, 1 coordenador de endemias e 4 agentes de endemias. Posteriormente, mediante o termo de parceria 3 de 2008, objetivou-se a contratação de profissionais para a área de ação social, sendo 1 coordenador de projetos e 4 auxiliares de projetos. Mediante acórdão 1016-12 da primeira Câmara, este tribunal julgou irregulares as contas e emitiu a seguinte condenação: rescisão dos termos de parceria entre o município e o Indercorb e suspensão de repasse de recursos públicos. Recolhimento integral dos recursos repassados no valor de R$ 2.276.733,71, devidamente corrigidos. C. Aplicação de multa aos responsáveis, o senhor Eliezer José Fontana e o senhor Mirivaldo Costa. Em caso de não restituição dos valores, inscrição individuativa pelo órgão competente. Inscrição dos responsáveis no cadastro de contas irregulares e de inidoneidade. E, finalmente não. F, impedimento de certidão liberatória. H, remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e ao Ministério da Justiça e ainda à Receita Federal. E, finalmente, instauração de nova tomada de conta extraordinária em razão dos repasses efetuados nos exercícios de 2008 a 2009, porque essa outra apreciou os repasses de 2010 e 2011. Em sede de recurso de revista, este tribunal, mediante o acórdão 255413 do Tribunal Pleno, manteve a condenação. Observo que este acórdão foi publicado hoje, 17/7. O recurso foi publicado hoje, salvo engano, relatado pelo ilustre conselheiro Nestor Batista. Se não tenho esse dado aqui, mas salvo engano. Então, essa decisão foi publicada hoje e, evidentemente, ainda está sujeito a eventual recurso dos interessados. Por exemplo, embargos, né? Era um recurso, pois é, mas eventual embargo. Quer dizer, então, os aspectos materiais saltam aos olhos, entretanto, formalmente, poderia haver, digamos assim, em favor do interessado na certidão, o argumento de que essa decisão de que nós estamos falando aqui agora não transitou em julgado, né? Porque, eventualmente, há ainda a possibilidade de embargo, ou eventual recurso de revisão. Bem, o acórdão 1016 de 2012 registrou em seu dispositivo a condenação à não obtenção de certidão liberatória. Então, eu lembro o artigo 95 da nossa lei complementar 113/2005, que o cumprimento das decisões do tribunal, o não cumprimento das decisões do Tribunal de Contas por parte das entidades vinculadas à sua jurisdição, no prazo e forma fixados, resultará em impedimento para a obtenção de certidão liberatória emitida para fins de transferência voluntária. E aí eu lembro que formalmente ainda não está caracterizado isso, porque essa decisão ainda está sujeita a recurso, portanto não transitou em julgado. E eu estou aqui considerando que, tendo em vista a gravidade desses fatos e que não há nos autos notícias se efetivamente foram adotadas as medidas de rescisão do contrato e todas as medidas necessárias à regularização desses fatos, que eu repito, são graves porque envolvem recursos de grande monta, pelo que eu depreendo aqui, provavelmente toda ação de saúde deste município, ou uma grande parte dela, está sendo realizada mediante essa terceirização que o tribunal considerou indevida. Eu, na minha proposta, estou tendente a propor que a Câmara determine a instauração de novo procedimento para ver se o que foi feito pela gestão atual na área de saúde, né?
Então, senhor presidente, tem ainda mais 2 itens relativos que são discutidos e que poderiam obstar à emissão da certidão. Um é relativo ao índice de educação, que foi de 22%, foi inferior a 23%, mas que eu, tendo em vista que isso se trata de uma gestão anterior, tendo em vista que os anos de 2009, 2010, 2011, houve aplicação sempre superior ao índice, 27,75, 25,94, 25,99, todas acima dos 25. Apenas em 2012 houve 22,72, que ainda assim, com os documentos trazidos pelo novo prefeito, que tentou complementar esse índice, mas que a DCM entendeu que não poderia considerar, porque não seria exatamente despesa realizada em 2012, mas considerando ainda, quer dizer, especialmente que o princípio básico de que os munícipes não podem ser prejudicados por uma ação de um dirigente, principalmente quando esse dirigente já deixou o cargo, não é? Então, esse fato eu não consideraria como óbice para a certidão. Há ainda um terceiro fato, que é relativo à ausência de remessa de autos que estão no município de Corbélia-Procópio, município de Corbélia, desde 27 de janeiro de 2009, para exercício do contraditório, em face de proposta de multa ao prefeito, senhor Eliezer José Fontana. O atual gestor juntou à peça 41 cópia da portaria pela qual foi designado comissão de sindicância para apurar o desaparecimento dos autos. Tendo em vista que o atual gestor também adotou medidas e que está no prazo ainda, eu proporia que o tribunal fixasse, então, determinasse que fosse remetido o resultado dessa sindicância, mas também afastaria esse ponto como impeditivo à obtenção de certidão. De forma que na minha avaliação, o fato mais grave é esse relativo à saúde. E a minha posição, embora, e por isso eu estou trazendo praticamente submetendo isso à discussão e avaliação colegiada, que eu me sentiria melhor se Vossas Excelências pudessem ponderar o que eu vou dizer, não é? Eu, considerando principalmente a mudança de gestão e a necessidade dos munícipes, eu proporia que seja realizada uma nova auditoria, mas que, no presente caso, não fosse negada a certidão, né, que fosse deferida a certidão, considerando especialmente a nova gestão, sem prejuízo de que seja feita uma nova fiscalização e outras medidas que eu lerei a seguir, mas gostaria, diante da gravidade dos fatos, né, evidentemente, se Vossa Excelência colocar em discussão, de ouvir as ponderações, inclusive do Ministério Público, que parece... o doutor Gabriel está ávido por se manifestar. Em suma, senhor presidente, essa a panorâmica do processo. Está em discussão, senhor procurador. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de informar esta Câmara que o município de Corbélia já solicitou uma nova certidão no dia 18, depois desse expediente, no dia 18 de junho, um novo pedido de certidão de número 397621/13 de relatoria do conselheiro Caio, que ainda está por receber as devidas instruções. Então há um outro expediente em trâmite cujo teor eu desconheço. Mas o mais importante aqui, o que impediu a obtenção de certidão liberatória? O não atingimento do índice de educação e pleiteado junto à DCM a revisão desses índices. A DCM fez, acolheu alguns documentos e chegou a um resultado de 24,86, portanto ainda inferior, ainda aquém, mesmo com os novos documentos apresentados, ainda aquém do índice fixado de 25%. O prefeito nos procurou e sugeriu até a celebração de um TAC, dizendo que essa diferença ele compraria uma Kombi para efetuar o transporte escolar. Ao que eu lhe ponderei, que o TAC ainda não tem uma normatização nessa corte, há situações em que se tem questionado essa celebração desse TAC, mas entendi
que o senhor prefeito estava realmente interessado em solucionar esse problema no que tange à falta do índice de educação, né, o não atingimento. Haviam dois outros problemas, entretanto. O primeiro, a não devolução de uns autos, processo de aposentadoria de 2007, onde houve a negativa de registro, os autos retornaram à origem, foram entregues pela Caixa de Previdência ao município para providências e os autos desapareceram, né? Então, o simples não cumprimento do Acórdão 806 de 2008 já atrairia a incidência do artigo 95 da Lei Complementar 113 a impedir a certidão. Então, ou seja, nós temos uma pequena diferença de índice a impedir a certidão, nós temos um descumprimento de decisão a impedir um cumprimento de decisão. E além da questão da inadequação da estrutura do quadro de pessoal, do excesso de cargos comissionados, o que me chama a atenção é que esta Corte instaurou um expediente de tomada de contas extraordinária por não prestação das contas dos repasses de saúde, e o relatório de auditoria foi concluído no dia 22 de outubro de 2011. Tá? E logo após a apresentação de defesa, um pouquinho antes, logo após a apresentação de defesa pelo município nos autos de tomada de contas extraordinária, ele encerrou aquele contrato com o Indecorp. E logo em seguida, por contrato emergencial, o substituiu pelo Instituto Confiance. E o Instituto Confiance, então, que no ano de 2010, 2011, haviam sido repassados ao Indecorp 2.276 milhões, nos exercícios de 2012 e persiste agora no exercício de 2013, já temos aí a importância de 3.125.000 reais, sem prestações de contas também. Então, esta situação, ela me chama a atenção, porque já havia o apontamento do Tribunal de Contas quanto à irregularidade desse fato, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado. Houveram embargos de declaração em relação ao primeiro acordo, recurso de revista, como Vossa Excelência bem colocou, ainda cabe embargos de declaração desse acordo, recurso de revista, caberá eventualmente recurso de revisão, mas o fato é que o município, tomando ciência do apontamento de irregularidade, de imediato encerrou aquele contrato e celebrou outro com outro instituto, como se a simples mudança de instituto pudesse requalificar e pôr sob a ótica da ordem jurídica uma terceirização de saúde e educação, que evidentemente ofende o artigo 37, inciso 2 da Constituição, segundo o qual esses cargos devem ser provistos por concurso público. Tá? Então, esse é o questionamento que mais nos levou a questionar a possibilidade de uma efetiva concessão, ainda que se atendesse ao pleito de compra de um veículo para suprir aquele montante do índice de educação, etc. Trago aqui essas questões para que Vossas Excelências possam refletir e debater sobre o tema, né? Uma novidade que tomei conhecimento hoje foi de um trâmite de um segundo pedido de certidão que possa eventualmente estar instruído com outros documentos nos quais eu não tive conhecimento, mas Vossa Excelência já traz a notícia da reconstituição desses autos cujo cumprimento de decisão a gente ainda aguarda, né? E então são esses aspectos que eu gostaria de ponderar, mas nesse momento me parece que não caberia o deferimento, porque no mínimo eu teria que ter conhecimento da prestação de contas desses recursos de saúde repassados em 2012. Só em 2012 o montante foi repassado foram R$408 mil em 2012, né? Não, importante não, já em 2011, já foram R$408 mil, mais 2 milhões e pouco, totalizando aí 3 milhões repassados em 2011, 2012,
não sei o quanto já foi repassado, porque eu não tenho esse elemento. Os municípios não estão prestando conta no que está sendo repassado em 2013, mas a segunda, a OCIP continua lá prestando serviço em 2013, isso me foi até assegurado pelo prefeito. Então nós temos aqui, no mínimo, que nos preocupar com a prestação de contas desses recursos repassados em 2011 e 2012, sobre as quais eu não tenho a informação nos autos, se é um outro processo onde está sendo apresentadas essas contas. E isso também me preocupa. Senhor relator? Senhor presidente, eu tinha certeza que o doutor Gabriel teria muitas informações, porque ele já me havia adiantado que o município de Corbélia faz parte da sua lista de unidades, digamos assim, jurisdicionadas, não é? Então ele conhece bem a situação do município, melhor até do que eu. Mas eu gostaria de ponderar, e até para continuar a discussão, porque a situação é delicada, como eu já expus. Não queremos prejudicar a população, que precisa do serviço, precisa receber recursos para os empreendimentos públicos todos necessários, na área de saúde, na área de educação, em outras áreas. Quanto à manutenção ainda de... O que eu gostaria de ponderar a Vossa Excelência, Procurador Gabriel, é claro, a solução desses problemas de pessoal da área médica não é simples e não é feita da noite para o dia, porque nós sabemos que é necessária a realização de concursos. Nós vemos aí agora o governo federal fazendo programas para estimular estimular médicos a residirem em áreas do interior. O conselheiro Nestor Batista, em toda a sessão, menciona essa dificuldade dos municípios na contratação de médico. Todos nós conhecemos bem esse problema. Então, a minha ponderação é essa. Se nós fixamos quer dizer, o que ele pode fazer é um compromisso de solucionar, não é? Ele tem que ter um compromisso de solucionar o problema, mas é claro que essa solução não será da noite para o dia, não é? Eu compactuo aí da sua linha de pensamento na medida que talvez, então, ao se deferir, que houvesse compromisso, de realmente implementar aquele índice de educação que falta no decorrer desse exercício, né? Ou seja, ele, além dos 25%, atingir esta pequena diferença, seja através da aquisição de um veículo, qualquer maneira, isso é uma questão de interna corpus da própria administração. Mas talvez condicionar a liberação de uma próxima certidão, a efetiva reconstrução dos autos daquela aposentadoria que se negou ao registro, e providências eventuais, e a demonstração de que os recursos repassados ao final de 2011 e 2012 houve a devida prestação de contas perante essa corte. Né? Porque eu entendo que não seja o caso de nós avaliarmos isso, né, no momento dessa certidão, mas esses documentos devem aparecer, essa prestação de contas deve tramitar para esta corte. Faltou esta informação, né, nesses autos. Eu reconheço que a instrução ela tem essa deficiência de não se posicionar quanto a esses repasses. Então, talvez seja condicionar a nova certidão à devida comprovação de que houve a prestação de contas desse recurso. É bem provável que possa ter havido, né? Mas eu não tenho essa informação nos autos. Certo. Então, senhor presidente, posso então... Não, Vossa Excelência é o relator. Bom, então eu vou diante dessas colocações e dessa discussão, tentando então fazer uma proposta nessa linha do procurador. A proposta seria que o tribunal homologue a retificação do cálculo do índice de aplicação em educação, conforme a instrução da DCM, aquele índice que chegou próximo aos 25. Determine que seja expedida a certidão liberatória agora, né, ao município, a certidão hora pleiteada. 2, que o município de Corbélia, sob pena de não emissão de próxima certidão liberatória, apresente, no prazo de 30 dias da publicação deste acórdão, o resultado da sindicância instaurada em face da não devolução dos autos de número 47962607 e das efetivas medidas adotadas com vistas a 1. Encaminhamento dos referidos autos a este tribunal ou sua reconstituição. E 2. Ao cumprimento do acórdão 806 de 2008.
3, e ainda que se comprometa a solução, a apresentar os dados relativos ao encaminhamento da solução da área de saúde. Informar se houve a prestação de contas, porque senão ele até teria que tomar instaurar uma tomada de contas especial caso elas não tenham sido apresentadas a essa corte. Né? Então, informar quanto à prestação de contas desses recursos de saúde. E, finalmente, eu consultaria, então, o colegiado e o procurador, que conhece muito bem o município, se seria razoável, consulto o conselheiro Nestor, conselheiro Caio, sugerir, né, à presidência desse tribunal a inclusão no plano de fiscalização de inspeção em loco no município de Corbélia, a fim de continuar avaliando isso, ou se seria suficiente que ele remeta essas medidas adotadas? A nova inspeção seria mais diante da gravidade dos fatos. Então, vou sugerir então também a nova inspeção. Presidente conselheiro, lembra apenas que há uma questão da validade das certidões, né, que foi consignado o entendimento de que elas seriam válidas até 31 de agosto deste ano. Perfeito. Né? Então, a partir para o eu deixo claro, tá. Então, com validade até 31 de agosto. Isso, a doutora Maria Augusta já havia me alertado, eu peço desculpas. Validade até 31 de agosto. Nós aprovamos aqui uma proposta do senhor presidente, haja vista dificuldades dos novos prefeitos, que até 31 de agosto nós concederíamos as liberatórias. Então, esta também até o próximo dia 31 de agosto. Perfeito. Também quero dizer a Vossa Excelência, quando afirma que eu sempre me lembro dos problemas médicos, mas da dificuldade de se ter médicos em pequenos municípios, em virtude até do salário, da remuneração, mas Vossa Excelência deve lembrar também as manifestações que tenho tido aqui em plenário, e jamais apoiei as terceirizações que estão ocorrendo há muitos anos no Estado. Quero fazer minhas, se me permite, as palavras do senhor procurador. Como sempre, brilhante, questionando, contestador. Já votei inúmeras vezes contrariamente, vou fazê-lo ainda em outras oportunidades, mas isso não tira a razão de se discutir, não é? E também nem a minha admiração pelos seus conhecimentos jurídicos. Então, eu quero esposar o posicionamento trazido aqui por Vossa Excelência, o procurador. E dizer que a minha manifestação é de acompanhar Vossa Excelência em todos os termos, inclusive porque já permitiu que o município não seja penalizado, ou seja, a população não seja penalizada. Trata-se de um novo prefeito que, de repente, não tem que ficar pagando as contas do anterior, não é? E o prazo fixado de 31, conforme salientou também o senhor procurador, nos parece bastante adequado. Eu consulto o conselheiro Caio Márcio, como se manifesta, haja vista que a sua manifestação é preponderante para uma decisão. Eu concordo com a adequação feita pelos conselheiros e o procurador, mais a sugestão de Vossa Excelência, eu acompanho o seu pensamento e voto. Então, pelo deferimento. Senhor presidente, eu então quero agradecer a compreensão de Vossas Excelências e a participação de todos, porque tinha a preocupação de trazer logo esse processo, ainda que com algumas dúvidas. Obrigado. Lembrando só que ele me foi distribuído ontem. Agradeço a Vossa Excelência e estendo esse agradecimento ao seu brilhante assessor jurídico, doutor André. Brilhante trabalho. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho em seguida os processos que já estavam incluídos na pauta, o 116.253.09, que trata da prestação de contas do senhor Antônio Magalhães dos Santos, superintendente do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mariluz, em 2008. As análises da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foram realizadas pela Diretoria de Contas Municipais da peça 5. Conclusivamente, após justificativas, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público propõem a regularidade das contas e é também o voto. Pela regularidade. Discussão, aprovado.
Processo 183-589-10, prestação de contas do senhor Esmair Carvalho de Oliveira, prefeito de Jabuti, em 2009. Análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 5, e após abertura de prazo para contraditório e efetiva apresentação de defesa pelo senhor responsável, nova manifestação, a peça 20, em que se posicionou pela irregularidade e complicação de multa. Como causa ensejadora das irregularidades materiais, a unidade técnica preliminarmente apontou a existência de resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, ausência de pagamento de parcelas da dívida confessada junto ao regime próprio de previdência e a falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb no magistério. Conclusivamente, após a apresentação do contraditório, manifesta-se a peça 34 pela irregularidade das contas devido ao resultado orçamentário deficitário das fontes não vinculadas, enquanto o Ministério Público opina pela regularidade com ressalva das contas. O município apresentou o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no valor de R$ 309.256,51, equivalente a 0,64% da receita municipal. Em primeiro momento, ressalto que o déficit não é elevado, o que por si só, em princípio, autorizaria a conversão do item em causa de ressalva, visto que o valor de 0,64 da receita tem sido relevado por este tribunal, até o limite de 5%. E aí eu cito os precedentes. Faço uma análise, então, dos exercícios de 2009 e 2010, e, diante dos precedentes, eu acompanho o Ministério Público no sentido que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 189.412.10, prestação de contas do senhor Marcos Alex de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Caraíma, em 2009. Manifestações uniformes pela regularidade e também o voto. Aprovado. Processo 182.604.2009, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 600 mil transferidos no exercício de 2008 e 2009 à Associação Paranaense de Cultura, em razão de convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tendo como objeto o estudo de forma experimental e comparativa do comportamento biológico de válvulas homológicas descelurizadas e sementes in vitro. Como diria o conselheiro presidente, uma área amplamente dominada por Vossa Excelência, conselheiro Nestor, que na juventude se dedicou à biologia, não é isso? É verdade. Com 3 tipos de células, e aí continua a descrição. Diretoria de Análise de Transferências e Ministério Público pela regularidade com ressalva, em razão de pagamento de despesas fora do prazo, propõe a multa. Eu deixo de acolher a multa, tendo em vista os argumentos apresentados pela defesa, e vou apenas propor, então, a regularidade com ressalva das contas. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, em seguida eu tenho diversos atos de inativação em que há propostas da diretoria jurídica pela negativa de registro em razão da falta de publicação do valor dos proventos. Eu me lembro que, antes das minhas férias, já faz um bom tempo, eu havia proposto até numa sessão que fosse analisada a situação, que fosse o tribunal se posicionasse no sentido que se deve exigir o cumprimento desta regra de transparência, mas ponderando, inclusive, que não seria razoável imputar-se ao secretário de Estado uma infinidade, milhares de multas, tendo em vista que, pelo que eu tinha tomado conhecimento, haveria um parecer do Procurador-Geral do Estado, inclusive com força vinculante para os membros do Executivo, no sentido de que isso não seria necessário. E me lembro que o conselheiro Ivan até pediu vista desse processo do conselheiro Tiago e se comprometeu, inclusive, a analisar, e pelo que eu soube também, o próprio presidente do tribunal se reuniu com alguns membros e, se não me engano, isso foi já solucionado.
Então, perfeitamente. Então, todos esses processos em que não houve o registro, tendo em vista as posições uniformes, são pela legalidade de registro, e eu acho até desnecessário, então, reiterar essa determinação para que faça constar, porque já foi decidido. Então, eu vou apenas ler, e a situação é idêntica em todos, vou ler os processos, e são todos nesse sentido pela legalidade de registro. Então, é o processo 416-528-11, inativação do senhor César Rodrigues, soldado da Polícia Militar do Estado do Paraná. Esse aqui é um pouquinho diferente, não é o caso da publicação. A diretoria jurídica, por meio do parecer, apontou que a entidade não juntou nenhum documento referente ao processo de admissão e, por isso, opina pela negativa. O Ministério Público verificou que o ingresso do interessado se deu no ano de 88 e que não existe comprovação de encaminhamento da admissão para registro junto ao tribunal. Contudo, manifestou-se pelo registro, de acordo com o previsto na 4.35907, justificando pelos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, etc. Então, acompanho o Ministério Público pela legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. Agora sim, processo 434.682.11, aposentadoria de Gisleide Andrade Tigrinho Cordeiro, profissional do Magistério de Curitiba. Aqui, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela negativa de registro, em face da falta de valor dos proventos, Ministério Público pelo registro e, conforme já esclarecido, pelo registro. Legalidade de registro. Legalidade. Processo 258.8312, aposentadoria do senhor Milton Xavier Brolo, professor da Universidade de Ponta Grossa. A diretoria jurídica constatou que o interessado já era falecido ao tempo da publicação do ato de inativação. E o Ministério Público e a diretoria jurídica opinam pelo arquivamento, tendo em vista... e aqui, então, o interessado que estaria se aposentando faleceu antes da publicação, pelo arquivamento do processo. Pelo arquivamento. Processo 346.957.12, aposentadoria do senhor Ademir Teixeira de Faria, agente de operações policiais da Secretaria de Estado de Segurança Pública, proposta de negativa de registro pela falta de valor dos proventos e falta de apresentação da entidade de certidão de contribuição ao regime geral de previdência. O Ministério Público, pelo registro, por entender que a ausência do valor constitui falha formal, e quanto à ausência de certidão do INSS, alegou que o vício foi sanado, conforme certidão 33 de 2012, a folha 18. Eu faço, então, aqui faço longas considerações para concluir que julgue legal e determine o registro do ato de aposentadoria do senhor Ademir Teixeira de Faria, acompanhando o Ministério Público pela legalidade de registro. Legalidade. Processo 7264513, inativação da senhora Ilze Rebelo Costa, professora de Curitiba. Também aqui, então... Não, aqui, Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifesta pelo sobrestamento até o julgamento do protocolo de revisão de pré-julgado, em virtude de eventual alteração quanto ao entendimento desse tribunal. Por sua vez, o Ministério Público de Contas entende que a inativação da servidora ocorreu em observância dos dispositivos legais, razão pela qual opina pela legalidade. Por meio do despacho 614-13, explicitei meu entendimento no sentido que o tribunal já apresentou decisão específica quanto à incorporação das referidas verbas em face dos servidores do município de Curitiba, não dependendo a análise dos presentes autos de revisão de critérios estabelecidos no pré-julgado 7. Segue a ementa do acórdão 333810 do Tribunal Pleno, uniformização de jurisprudência 17. Ementa: uniformização de jurisprudência, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, incorporações de verbas remuneratórias aos proventos de aposentadoria, insubsistência do item E do estudo da comissão constituída pela portaria 130/2005, aprovado pela resolução 3877/2005 do Tribunal de Contas, observância dos critérios fixados na Lei Municipal 10.817/2003, com as alterações introduzidas pela Lei 12.207/2007, incorporação das verbas proporcionalmente aos valores da contribuição, em harmonia com o princípio contributivo previsto no artigo 40 caput da Constituição da República. Isso aqui, senhor presidente, é porque há em estudo esse processo de esse processo de revisão de pré-julgado, né?
para as demais entidades do Paraná. Mas no caso de Curitiba, já houve uma longa discussão e a própria lei do município já prevê exatamente, atentando para a atual norma constitucional, alterada pelas diversas emendas constitucionais da Previdência, de forma que a incorporação das gratificações transitórias seja exatamente proporcional ao que efetivamente ao que efetivamente se contribuiu. De forma que eu entendo que não é necessário aguardar para o município de Curitiba. E, portanto, estou acompanhando o Ministério Público pela legalidade de registro. Legalidade. Processo 83-1980, revisão de proventos de pensão da senhora Salete Moura Soares Resner, para obter novo enquadramento salarial de acordo com a Lei Municipal 892/2012, município de Quitandinha. A diretoria jurídica manifesta pela negativa de registro, não se fazendo possível extrair dos autos o motivo da revisão, nem mesmo se a pensão em questão está entre aquelas que gozam do benefício de paridade. Conclusivamente, a diretoria de controle de atos de pessoal e o Ministério Público manifestam-se pelo não conhecimento dos autos. Senhor presidente, eu peço desculpas, eu solicito adiamento desse processo. Está adiado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, eu agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Valadares, cumprimento pelo retorno com a disposição conhecida e com baterias recarregadas. Passo ao relato da minha pauta, peço permissão ao conselheiro Caio Márcio, o protocolo 95.220/13, Câmara Municipal de Guamiranga, 2012, DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, esta é a proposta do relator. 161.628/13, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alvorada do Sul, 2012. A DCM é pela regularidade, Ministério Público também, e a proposta do relator é pela regularidade. O protocolo 197/100/13, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Prado Ferreira, 2012. Diretoria de Contas Municipais pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade. E o relator acompanha. Protocolo 187.518/12, Município de Quarto Centenário, exercício 2011. DCM pela regularidade, Ministério Público nada tem a opor e a proposta do relator é pela regularidade. Todos estão em discussão pela aprovação. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 24 de julho, quarta-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.